Meus irmãos, em tempos de guerras, nós nos lembramos das advertências que Cristo nos fez quando disse que nos últimos dias os homens seriam desafeiçoados de Deus, amadores de si próprios, inimigos do bem, vingativos, soberbos, gananciosos e egoístas, que o amor se esfriaria de quase todos, mas que tudo isso seriam sinais de que, assim como ele veio, ele voltaria para nos resgatar. As nossas armas não são carnais, nós não combatemos homem a homem, nós somos chamados para o reino de Deus, a fim de que lutemos as lutas que o Senhor já nos prometeu vitória, com as armas que Ele mesmo concede para os seus filhos, a fim de que tenhamos bom êxito na nossa vida de conhecê-lo e, portanto, amá-lo e assim servi-lo em destemor dos homens, mas temendo a Cristo, de acordo com a sua vontade, estruturarmos a nossa vida. Nós estamos concluindo então essa série de mensagens na exposição da carta aos Efésios, no capítulo de número 6. Eu quero convidá-los então a abrirem para lermos a partir do versículo de número 10. Efésios 6, versículo 10 em diante. Efésios 6. Nós chegamos até este momento depois de termos exposto aqui toda essa carta que nos dá esse destaque de como o Senhor nos agraciou em seu Filho, a fim de que pudéssemos ser alcançados por tão grande salvação. Nós que éramos pecadores, ingratos, indignos, carentes de toda graça, de toda glória do Senhor, mas Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. O tempo todo, então, nessa carta, o apóstolo Paulo está aqui balanceando essas duas verdades que são preciosas para nós, que somos seu povo. Uma é de que Deus é o soberano Senhor que faz com que a salvação nos alcance. E do mesmo modo que esse Deus é soberano, nós, homens, seus filhos, somos responsáveis por nossas escolhas, por nossas decisões. Quando recebemos graciosamente essa salvação, somos ordenados a desenvolvermos essa tão grande salvação, como uma forma de demonstração de que, de fato, a nossa fé, ela é viva e não morta, ela é verdadeira e ela está centrada naquilo que o Senhor revelou para nós. Talvez essa parte final da carta seja o momento em que o apóstolo Paulo faz isso de maneira ainda mais destacada, colocando a soberania de Deus como aquele que é o doador dos recursos pelos quais somos protegidos e crescemos na graça e no conhecimento de Cristo, ao mesmo tempo em que ele nos lembra que se nós recebemos de Deus essa tão grande salvação e os recursos para desenvolvê-la, nós somos responsáveis por trazê-la à tona em nossa vida. Aqui, os irmãos vão ver que o apóstolo Paulo está mais ou menos fazendo uma comparação com o aspecto militar. Calhou de nesse domingo nós falarmos sobre uma batalha, da mais conhecida batalha espiritual que todos nós participamos, aqueles que saíram das trevas e entraram no reino do Filho do amor do Senhor, através de seu Filho Jesus Cristo. Mas aqui os irmãos vão perceber que, apesar desta comparação, essa ilustração com alguém que está ali armado para a batalha, as nossas armas não são carnais, elas são espirituais. Acompanhe comigo então a leitura a partir do versículo de número 10 de Efésios capítulo 6, que nos dizem assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto
vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também, a meu respeito, o que faço, tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar uma vez mais, pedir que Deus possa falar conosco na sua palavra. Maravilhoso Deus, bendito Pai, somos gratos por Tua palavra que a nós foi revelada, somos gratos por compreendê-la e poder aplicá-la no nosso dia a dia, pelo encorajamento, pela sabedoria que só o Teu Espírito pode nos oferecer. Pedimos que isso aconteça agora, nesta hora em que essa palavra será ministrada ao nosso coração, que Tu fales conosco, ó Pai, nos encorajando, nos revestindo com o Teu poder, para que tenhamos força e resistirmos ao dia mau. Muito obrigado por isso. Nós pedimos tudo isso com gratidão ao Senhor, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, vocês devem estar lembrados, como nós vimos na semana passada, ele está aplicando desde o capítulo 4, especialmente, até esse capítulo 6, que é essa segunda metade da carta, toda aquela doutrina sobre a graça, sobre a eleição incondicional, sobre o amor de Deus, sobre estarmos com Cristo unidos para todo sempre, através da habitação do seu Espírito em nós, e isso naturalmente deve nos conduzir a uma nova vida. Fomos retirados do túmulo da morte quando estávamos aprisionados aos nossos pecados e delitos, quando Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E ele diz, isso foi pela graça. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura de Deus, preparados de antemão para andarmos nas boas obras que glorifiquem ao Pai que está nos céus. Enquanto aqui estamos, porém, na terra, somos igreja de Cristo, carregamos as marcas do povo que padece, sim, os sofrimentos da atual conjuntura, de onde nós vivemos, das tempestades que nos alcançam, mas também das guerras internas contra o nosso próprio eu, que está em reconstrução. Por conta disso, o apóstolo Paulo se preocupa também em como nós lidamos com os nossos relacionamentos, como nós lidamos com o Senhor, com nós mesmos e com o próximo. É por isso que nós vimos na semana passada que no capítulo 5 especialmente, entrando aqui no início do capítulo 6, o apóstolo Paulo aplica esta nova vida, o caráter transformado, os parâmetros pelos quais devemos alicerçar nossos relacionamentos a todas as esferas da vida humana. Primeiro em casa. Então, qual a vontade de Deus para o casamento? E para a criação de filhos, e também fora de casa, para os relacionamentos horizontais, para as nossas relações públicas, para aquele princípio de autoridade que nos faz viver em sociedade. Aqui, portanto, ele começa com essa expressão no versículo 10. Quanto ao mais, é como se assim, parece que eu já falei de tudo, falei de família, falei de igreja e falei de sociedade. Quanto ao mais, irmãos, ou mais ou menos assim, quanto a tudo o que você tiver em mente acerca de desafios para fazer prevalecer a nova vida que Deus te deu no seu espírito, prestem atenção nessa verdade que deve firmar vocês em Cristo todos os dias e não só nos dias maus. Sede, o que, irmãos? Fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. O apóstolo Paulo sabe que nós somos fracos. Este é o primeiro ponto de partida para que compreendamos a nossa real necessidade, o nosso status, a nossa condição, a fim de que não lutemos nossas guerras sozinhos. E sim que percebamos que somos fracos, mas que no Senhor somos fortalecidos. E essa força é a força do poder de Deus em nós.
Quando ele traz essa primeira ideia aqui, irmãos, e nós estamos falando de fato sobre um momento em que o apóstolo Paulo de repente estava até olhando para alguém que lhe vigiava, alguém armado, alguém revestido de autoridade, porque ele estava aqui preso em Roma e escreve essa carta depois de 10 anos que havia plantado essa igreja em Éfeso. O apóstolo Paulo está preocupado aqui em ministrar ao coração daqueles irmãos a segurança que nós temos em Cristo, a força que nós temos no seu poder, que nos trará paz, ainda que enfrentemos as nossas guerras. Sede fortalecidos no Senhor. É na força do seu poder que nós seremos bons maridos, boas esposas, bons pais, bons filhos, bons patrões, bons empregados. Que nós seremos bons pastores, boas ovelhas. Que nós seremos de fato conduzidos em tudo aquilo quanto ao mais que acontece por nós, em nós e por meio de nós uns com os outros. Quando ele chega então no versículo 11, ele começa a explicar o porquê que nós precisamos deste revestimento. Ora, se nós já temos a habitação do Espírito Santo, que lá na primeira parte da carta, no capítulo 1, o Paulo tinha nos dito que nós, quando ouvimos a pregação do Evangelho e tendo crido nele, fomos o quê? Selados, habitados, batizados pelo Espírito Santo. E ele é a garantia, o penhor de que chegaremos lá, de que veremos o Senhor face a face, que seremos salvos no último dia. Porque então Paulo precisa trazer na conclusão da carta essa ideia de que precisamos nos fortalecer no Senhor e de que precisamos para isso usar de armas espirituais de defesa e de ataque para nos manter diante do propósito para o qual o Senhor nos chamou, que é sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele começa a explicar no versículo 11 o porquê que nós precisamos dessa armadura de Deus. Ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê, irmãos? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui Paulo já começa a identificar aquele que é o nosso principal inimigo. Nós temos basicamente, e Russell Shedd, um antigo teólogo, que partiu no Senhor há não muito tempo, ele escreveu um livro bastante conhecido talvez de muitos daqui, onde ele nomeia os 3 principais inimigos de todo crente, que é a carne, ou seja, o meu próprio eu, o mundo, ou seja, esse sistema mundano de desamor, de egoísmo, de paixões pecaminosas, mas também temos o inimigo que nos conduz a essas coisas, que é o próprio diabo. Então, a carne, o mundo e o diabo. Paulo reserva essa parte final da sua carta, depois de falar sobre armas para combater o próprio eu, armas para combater o próprio sistema mundano de pensar, ele reserva essa parte final para nos instruir sobre a batalha que devemos guerrear contra o inimigo de nossas almas, contra Satanás. E ele fala o seguinte, olha, verso 12: porque a nossa luta não é contra sangue e contra carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo em trevas, tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo começa a dizer assim, olha, a nossa luta, no fim das contas, a fim de que possamos viver a vontade do Senhor, ela é contra nós mesmos, ela é contra o mundo, mas ela é, no fim das contas, contra aquele que é o inimigo da igreja, o inimigo de Cristo, aquele que tenta desfigurar o plano de Deus para a nossa vida, que é Satanás, o nosso acusador. E ele diz que esse inimigo não é alguém contra o qual nós devemos combater de maneira displicente. Ele fala que Satanás, ele é um inimigo que é dominador da atual conjuntura na qual vivemos, deste mundo tenebroso. Ele não está aqui no nosso plano, ele está nas regiões celestes, e ele é chamado aqui no texto de principados e potestades, autoridades para dominação, para exercício de malefícios contra o povo de Deus, contra a sua igreja. Então Paulo começa a dizer assim, olha, não é uma brincadeira. Em Cristo somos mais do que vencedores, mas precisamos lutar com as armas que Cristo nos oferece.
e nos defender daquilo, dos ataques, das investidas do nosso arquirrival que está à nossa espreita, nas regiões altas, como que dizendo, não habitando junto com Deus, com os anjos, onde a igreja santa, gloriosa, já está reinando com Cristo lá, aqueles que morreram no Senhor. Mas essa região, ele quer dizer que está entre nós ali, e esses seres angelicais, e esse povo que habita os céus gloriosos onde Cristo habita. Mas esses seres, eles estão de fato em uma posição mais exaltada do que os nossos inimigos carnais. Então Paulo começa a colocar esses critérios para que analisemos a situação com a seriedade que o assunto nos impõe. E quando ele começa a falar no versículo 13, dessa armadura de Deus, ele começa a apontar quais são os recursos pelos quais o Senhor disponibiliza a nossa proteção, as nossas investidas contra aquilo que Satanás pretende fazer contra nós. O versículo 13, Paulo diz assim: portanto, tomai não uma parte da armadura que eu vou apresentar para vocês. Tomai o que, irmãos? Toda. Nós não podemos ter um ponto fraco, vulnerável em nossa armadura. O nosso calcanhar de Aquiles tem que estar protegido. Nós temos que estar completamente armados com aquilo que Deus nos concede. Tomai toda a armadura de Deus. Não dá para deixar brechas. Para quê? A fim de que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Paulo está explicando então o propósito de nos revestir dessa armadura. E o que ele está dizendo aqui, apesar de a princípio nos trazer um certo temor no coração, estamos guerreando contra seres mais altos, que habitam regiões mais altas, que são principados e potestades, que são dominadores, como que a gente vai vencer isso? Paulo traz a seguinte ideia: basta que tomemos a armadura completa que Deus dispõe a todos quantos creem no seu Filho. E fazendo isso, irmãos, ele fala que a gente vai resistir no dia mau, depois de quê? Termos vencido tudo. Então Paulo já começa a nos dar essa boa notícia, de que se nós tão somente fizermos uso daquilo que Deus tem disposto diante de nós, para nos protegermos, para nos prepararmos, até mesmo nos dias maus, naqueles dias onde nós seremos mais afligidos, mais tentados, mais perseguidos, mais acusados, mais ameaçados, mais limitados em nosso agir, mais desesperados em nossos recursos próprios, nós olharemos para o alto, aguardaremos o livramento do Senhor, e é certo que depois de termos vencido tudo, resistiremos até mesmo no dia mau. Essa é uma boa notícia, é depois de termos vencido, não é? E se vencermos tudo que vem antes, no dia mau estaremos preparados. Se você, meu irmão, minha irmã, conseguir resistir aquelas pequenas tentações que você já as tinha vencido antes, no início da sua caminhada cristã, sobre elas, não se preocupe tanto, baixe a sua guarda, se prepare, porém, para o dia mau. Se você era alguém que era tentado, por exemplo, no pecadinho da mentira, de repente você já superou isso, você não precisa se preocupar mais tanto com esse pecado. Se preocupe agora com a desonestidade, com a provocação do que a mentira pode fazer em danos mais sérios, porque no dia mau, depois de ter vencido aquelas mentirinhas, você vencerá também essa tentação maior. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando que nós precisamos vencer tudo, usando o que, irmãos? Toda a armadura de Deus. Não dá para a gente baixar a guarda em nenhum tempo. Usando em todo o tempo, toda a armadura, para resistirmos todo o mal que Satanás projeta sobre nós. Qual a promessa? Venceremos tudo. Venceremos tudo. É aqui que aquele contexto, onde nós olhamos para o Cristo que venceu, ele venceu esses 3 inimigos da igreja, ele venceu a carne, ou seja, ele venceu as tentações humanas do pecado, como diz o autor aos Hebreus, ele, a nossa semelhança, foi tentado em algumas coisas, é assim? Em todas as coisas, todos os ataques satânicos, carnais, pecaminosos e do mundo, todos os inimigos se voltaram contra Cristo, mas sozinho, sendo Deus, ele venceu. Portanto, nele somos mais do que vencedores, porque estamos com Cristo.
Devemos, portanto, nos revestir de Cristo. Depois ele fala então no versículo 14, e é aqui que ele começa a elencar as partes desta armadura. Ele fala que nós devemos estar firmes, nos vestindo com a verdade. Então veja, você que esperava aqui algumas armas, né? Ele fala, olha, a nossa arma é primeiro a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Há uma certa disputa aqui entre os comentaristas sobre para quem Paulo estava olhando ou sobre quem ele estava imaginando, porque algumas partes dessa descrição parecem muito com um soldado romano, mas outras não. Ele usa alguns recursos que não eram muito comuns de um soldado romano utilizar. Por exemplo, a gente não consegue imaginar um soldado romano usando uma espada para vigiá-lo ali naquela prisão domiciliar. Mas Paulo aqui consegue pegar alguns aspectos militares para trazer apenas uma ilustração, de modo que não é tão importante para nós aqui descrevermos o tipo de soldado, o tempo em que esse soldado batalhava, que tipo de guerra ele usava, em quais recursos e com quais elementos ele se preparava e como eles utilizava, para que tenhamos as minúcias desses recursos traduzidos em coisas espirituais. Calvino fala que a gente não precisa perder esse tempo, apenas pegar os destaques daquilo que Paulo está nos mostrando, de que de fato não há ninguém que pertença ao reino de Cristo que não esteja em guerra. Não tem aquela plaquinha que a gente vê de vez em quando as pessoas utilizarem? Era muito comum nas antigas internets discadas. Você entrava num site e de tão demorado que era para carregar, a gente às vezes colocava no site e saía para tomar um banho, para fazer um lanche, depois voltava para fazer a pesquisa, aí digitava o tema da pesquisa, aí saía, falava com o pai, com a mãe, dava um cochilo, voltava para abrir o site. Você que é adolescente não tem ideia do que é isso, mas era assim, não era não? E a gente fazia isso depois da meia-noite. A gente utilizava um discador, esse discador ficava lá tentando discar várias e várias vezes, porque após meia-noite gastava um pulso apenas. Então, para não gastar o telefone do papai e da mamãe, que era caríssimo, era um bem luxuoso ter telefone fixo em casa, que hoje a gente rejeita, guarda dentro da gaveta, mesmo pagando por ele em alguns combos aí de planos de internet e telefonia da nossa casa, a gente fazia esse uso do pulso. Então, o pulso era todo mundo usar a internet depois de meia-noite. Aquilo que já era lento ficava morto. E requeria muita paciência de nós. Esse recurso, irmãos, que nós temos aqui, de acessar essa ideia de que onde está aquilo que nós devemos usar para nos arrancar dessas ciladas, nós devemos com perseverança aguardar aquilo que já está diante de nós, que é acessível a todos nós. Nós não precisamos passar horas discando, aguardando para que aquilo funcione. Nós temos diante de nós a verdade para ser usada, aplicada e vivenciada. É um recurso que está diante de nós. Quando Cristo falou assim, vocês conhecerão a verdade olhando para mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, é através desta verdade que vocês serão libertos. Ao mesmo tempo em que libertos do nosso inimigo, deixando de ser escravos deles, nós somos amparados pelo próprio Cristo, que nos dá força, armas, a fim de combatermos a mentira, o engano, a maldade de corações corrompidos em pecados, através daquilo que Cristo já fez no nosso coração. Ele nos trouxe a verdade. E qual é a verdade, irmãos? De que nenhum de nós poderíamos lutar as guerras que hoje participamos por nós mesmos, porque éramos, por natureza, filhos da desobediência, tendentes à mentira, tendentes ao engano de que eu posso. E aí, nessa mesma época da internet discada, os livros que fizeram mais sucesso, pelo menos na minha lembrança, eram livros que a gente hoje os classifica como livros de autoajuda. Você pode. Qual a sua guerra, meu irmão? Qual a sua guerra, minha irmã? Faça o pastor sabe esse termo melhor, mas é um conjunto de suas qualidades e fracassos, né? Suas forças e suas fraquezas. Avalie o seu perfil e você conseguirá em si, nos seus recursos, no seu jeito de ser, nas pessoas que convivem com você, a força necessária para você vencer suas guerras. Esta é uma falácia. A nossa ajuda vem do alto, mas não é autoajuda, é a ajuda que vem do Senhor que está no alto. É descendo até a nossa condição para nos mostrar onde nós estávamos, soterrados em nossas desventuras.
Por mais que você se ache inteligente, esperto, equilibrado, calmo, tranquilo, sereno, preparado, previdente, meu irmão, minha irmã, nós somos fracos. A primeira expressão é sede fortalecidos no Senhor. Como? A começar da verdade. A verdade é que eu sou fraco, sou pequeno, não posso, sou pecador. Se me deixar livre, vocês vão ver o caos que eu vou provocar. As terras que eu vou invadir, os direitos que eu vou quebrar, as armas que eu lançarei contra vocês. O egoísmo se exaspera em nós, porque somos naturalmente, quando eu falo naturalmente, não é lá do Éden, é do pós-Éden, quando caímos em tentações, somos naturalmente levados a atitudes egoístas. É o meu bem primeiro, o resto é o resto. Se der, o Evangelho vem e quebra com a verdade de que nós devemos amar a Deus sobre tudo, inclusive sobre mim mesmo. E como é que a gente expressa isso? Amando uns aos outros. De que modo? Como eu amo a mim mesmo. Negando muitas vezes o meu próprio bem para experimentar o mal em lugar de outro com amor sacrificial. Não foi assim que nós vimos semana passada? Como é que o marido deve amar a esposa? Com amor sacrificial. A esposa, da mesma forma, lhe retribui com o respeito que o honra diante das pessoas. Os filhos, da mesma forma, os pais, patrão, empregado, todos nos sujeitando uns aos outros com a verdade de que em Cristo fomos refeitos, não vivemos mais para nós mesmos. Parece que algumas pessoas, nós como crentes mesmo, às vezes nos acostumamos com um certo ritmo de vida e, claro, vivemos numa época de muito consumismo, de muito materialismo, de que, olha, se você não correr atrás do seu, a inflação está alta, as coisas estão difíceis, meu irmão, se preocupe com você. Não perca tempo se preocupando com as pessoas, porque senão nem a si próprio você se salva, que dirá a sua casa. O Evangelho quebra essa lógica mercantilizada das relações humanas. A princípio, quando ele quebra a relação que nós temos com o Criador, é que em Cristo Jesus nós percebemos que se não for o seu agir em nós, transformador com essa verdade que realmente nos liberta, permaneceremos mortos em delitos e pecados, sim, bem vestidos, perfumados, empregados, com redes sociais admiradas, mas mortos, espiritualmente falando, mal cheirosos, desarrumados, não revestidos da bondade do Senhor, que faz com que nossa vida seja ressignificada. O primeiro ponto é nos vestir da verdade, de quem nós somos e de quem nós estamos nos tornando em Cristo Jesus. Isso nos leva à justiça. Não apenas crer na verdade e concordar com ela. Pastor, muito bonito o que você está falando aí, viu? Amor altruísta, sacrificial, perceber que nós somos fracos, que nós não temos nada em vantagem, que nós dependemos inteiramente do Senhor e devemos expressar isso uns nos outros com a sujeição mútua, beleza. Mas como colocar isso em prática no mundo de tanta disputa, no mundo de tanto desamor, no mundo em que, como Jesus falou, pais hoje são contra filhos, filhos contra pais. As pessoas estão esfriadas em seu próprio amor, de modo que quando Cristo fala nos últimos dias, Ele está falando sobre esse momento que Ele mesmo inaugurou. Então, desde que Cristo veio, estamos nesses últimos dias. Mas Ele fala que isso vai piorando, irmãos. Quando a gente prega o Evangelho, que significa boas novas, são boas notícias, mas não são as boas notícias que às vezes, quando nós nos tornamos crentes, esperamos que elas aconteçam, no aqui e no agora. Muitas das bênçãos que nós desfrutamos do reino são aqui e agora. Primeiro, a gente não está mais condenado, fomos justificados. Nós não somos mais inimigos de Deus, somos amigos do Senhor. Nós não estamos mais vendidos à escravidão do pecado, somos capacitados a obedecê-lo. Nós não estamos mais lançados à própria sorte, a fim de que as coisas deem certo para nós numa convergência de astros e circunstâncias e coincidências, para que a nossa vida funcione, nosso emprego dê certo, nosso investimento possa prosperar e nossos filhos cresçam num lar seguro, apesar de um mundo em caos.
é que nós teremos a presença ininterrupta de Deus em nós, aonde quer que estejamos, independente das circunstâncias. Essa é uma grande notícia. Nós fomos tirados de um local de condenação, perdição e morte eterna e fomos transportados para um lugar de segurança, de amor, de acolhimento, de família, casa. Somos agora casa de Deus. Ele habita em nós e nós estaremos com Ele por todo sempre. Essa é a boa notícia. Isso tudo, irmãos, traz a paz que o mundo não conhece. E que tanto nós oramos para que haja paz no mundo. O pastor só está falando que Jesus disse que isso não aconteceria até que Ele viesse. Sim, são sinais de que Ele de fato voltaria. As coisas tendem ao desarranjo. A segunda lei da química, fundamental, a entropia, ela funciona no reino espiritual também. De modo que as pessoas elas vão se tornando cada vez mais egoístas, cada vez mais ensimesmadas, cada vez mais vaidosas. Basta observar como surgiram as redes sociais, que ocupam boa parte do nosso tempo e do nosso calendário. Nasceu como grupos de apoio. Vamos nos juntar aqui com coisas em comuns para a gente discutir as nossas dificuldades, planejarmos juntos, nos vermos, nos contactarmos quando estivermos distantes. E para que serve hoje? Divulgação de mentiras, de morte, de destruição, de rivalidades impróprias, de desamor. As coisas tendem ao apodrecimento, mas Cristo reverte essa lei e faz com que a nossa vida agora tenda ao revestimento de santidade, tenda à reconstrução, tenda à restauração. Então, quando Paulo começa a explicar o porquê nós ainda dependemos desses recursos que Deus coloca diante de nós, é para que a gente simplesmente não cruze os braços e pense assim: pronto, eu já sou crente, já tenho o Espírito, não pertenço mais ao reino das trevas, já me foi prometido a morada eterna, eu posso descansar, baixar a guarda e esperar em berço esplêndido ou em rede baiana, na frente desse mar bonito, o Senhor voltar das alturas chamando o meu nome. O mundo jaz no maligno e nós precisamos, porque ainda somos fracos, estamos sendo fortalecidos, nós precisamos da armadura do Senhor. Quando ele começa a falar então da verdade que nos conduz à justiça, no versículo 15 ele cita outro aí, que eu posso traduzir como botas, as botas, olhando aí para essa figura militar, calçai os pés com o que, irmãos? Com a preparação do Evangelho da paz. À medida que conhecemos a verdade de quem nós somos, de quem Deus é e do que Ele tem feito em nós e por nós, nós começamos a caminhar em justiça. Com que fundamento? Com base na proclamação da palavra de Deus, do Evangelho. Quando ele fala em preparação do Evangelho aqui, não é que quando nós estamos calçando, imagine você acordando aqui, tomando seu banho, tomando seu café. Lá em casa é assim, nos tempos pós-pandêmicos, ou ainda pandêmico, o sapato é o último item que a gente coloca, não é não? A gente se veste todinho, às vezes até anda de meia em casa e o sapato fica fora. E aí, ou então numa sapateirazinha ali, que é para você não trazer as coisas impuras para dentro de casa. Só um parênteses aqui, a gente devia fazer isso há muito tempo, não é não? Tem muita coisa, muito costume da pandemia, de higienização e tudo mais, que eram para a gente já pensar sobre isso. Eu acho que os chineses já estavam aí um pouquinho adiantados, os japoneses que já andavam com alguns cuidados, muito antes de nós. Mas quando nós calçamos essas botas, não deveria ser, nesse significado aqui, nesse sentido espiritual, a última coisa a ser feita. Veja que ele chama de preparação. Então, quando eu calço as botas para sair para a batalha, eu já estou revestido da verdade, eu já estou disposto a conduzir o meu dia a dia na justiça, não com base nas oportunidades, sejam quais forem, não com base no que aquilo que me acontece seja levado de acordo com as circunstâncias, porque talvez uma oportunidade não passe 2 vezes na minha porta, e mesmo que ela não seja justa a princípio, quem sabe lá na frente eu não consiga santificá-la. Não, eu saio de casa com essa disposição de ser verdadeiro e de ser justo, de não empreender injustiça. Para isso, eu calço o Evangelho. A preparação do Evangelho é nós estarmos revestidos com aquilo que o Senhor fez em nós, faz através de nós e fez por nós sem que nós mereçamos. Essa pregação do Evangelho, irmãos, quando a gente fala em pregação do Evangelho, a gente sempre pensa em alguém falando para outra pessoa.
Como diz o pastor John Piper, ele disse que nós devemos pregar o Evangelho para quem? Primeiro, para o nosso próprio coração. Quando? Todos os dias. Ah, pastor, mas é o beabá, né? Todo mundo que já veio para algum culto na igreja Presbiteriana de Tambaú sabe o Evangelho, o plano de salvação, a cruz, a redenção, o perdão. Por que a gente precisa relembrar essa coisa tão básica? É porque ela é a base, é o fundamento da nossa vida, irmãos. A gente não vai conseguir nos proteger de nada, ainda que tenhamos a melhor roupa, os melhores recursos, o carro mais seguro, a casa mais protegida. Nós não podemos dar um passo sequer da nossa vida sem que meditemos na cruz de Cristo, o que ela fez por nós e para onde ela está nos conduzindo. O exercício de meditarmos na cruz é nos lembrar de onde fomos tirados. Qual era a nossa condição? Sabe por que isso é importante? Porque às vezes nosso coração se acostuma com algumas coisas. Há quem diga que nós prestamos muito mais atenção no erro ou nas coisas ruins. Quando você, por exemplo, está num jogo de futebol, tem um jogador que está acertando tudo, todos os passes, lançamentos, está cuidando bem da sua zona. Se ele errar um passe que seja decisivo ou que venha atrapalhar o time, a gente já vai lembrar muito mais dessa jogada que foi equivocada do que tudo que ele tinha feito de bom. A tendência que nós temos é olhar de fato as coisas ruins e nos incomodarmos com elas, e com as coisas boas a gente começa a se acostumar e não mais valorizar. Ai, pastor, eu já sei que Cristo me perdoou, né? Que eu era para ir para o inferno eternamente, viver sem Ele, e Ele me deu a eternidade e o reino. Mas o que mais? E as minhas coisas deste mundo? E os meus relacionamentos? E aquilo que eu quero construir aqui? Paulo diz, olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é cuidar do básico, daquilo que Deus já fez por nós, que não foi pouco. Deus deu o seu próprio Filho, o melhor que Ele tinha para dar, único e suficiente Salvador daqueles que nele creem. Não podemos, irmãos, partir para as nossas guerras, seja lutar pelo nosso casamento que anda ameaçado, seja por um relacionamento com seu filho que já não lhe dá tantos ouvidos, seja no seu relacionamento de trabalho que você não se vê respeitado ou valorizado ou passado para trás. Primeira coisa, seja verdadeiro, não haja em retribuição e sim com justiça, mostrando a outra face, pagando mal com o bem. Por quê? Porque você é um representante de Cristo, você carrega as qualidades do Evangelho, capaz de sofrer a perda, dar o melhor, ser sacrificado, para que a bondade de Deus seja vista em você. Quando ele fala então desse revestimento do Evangelho como preparação do nosso coração, a fim de que continuemos a nos armar, ele começa a citar aqui dois elementos que estão muito interligados. Ele vai citar aí escudo e espada. A gente não consegue imaginar guerras antigas sem esses dois elementos. Ele fala no verso 16 que nós devemos embraçar o escudo que é comparado aqui à fé, e com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, ao tempo em que devemos proteger a nossa cabeça com o capacete da salvação e empenhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação nos dá proteção e também uma investida de ofensa, ou de ofensiva, ou de ataque que nós precisamos ter. Quando nós somos crentes, a ideia inicial que nós temos é assim: nós somos atacados, e o que nos resta fazer é nos defendermos. Mas, apesar de o escudo, a princípio, nós imaginarmos que seja um elemento apenas de defesa, e aqui o texto dá essa primeira ideia, é chamado escudo da fé, porque ele apaga os dardos inflamados do maligno. Então vê que o maligno de uma região mais alta, ele lança esses dardos que, além de serem pontiagudos, potentes, velozes, precisos, eles vêm inflamados, eles vêm ardendo em chamas. Mas nós temos o escudo da fé. Primeiro nós protegemos.
É com a fé que nós protegemos as investidas do maligno. Irmãos, lembra o que é fé? Fé é aquilo que nós não estamos vendo, mas nós cremos, nós confiamos. Fé é aquilo que não aconteceu, eventos que são futuros e talvez você não os conheça e nem sabe como eles acontecerão, a não ser que Deus já tenha revelado em sua palavra, mas nas coisas mais íntimas da nossa vida, no nosso âmbito mais particular e familiar, eventos que podem nos pegar desprevenidos, coisas que a gente não está preparado. Fé é confiar que até mesmo nesses dias maus, Deus estará conosco e nos ajudará a proteger o nosso coração, a fim de que não neguemos a Cristo quando a luta nos sobrevier, quando o caos bater à nossa porta, quando formos invadidos em nosso bem-estar. É pela fé que nós protegemos o nosso coração, mas é pela fé também que nós repelimos os ataques do inimigo. Quando nós assistimos esses filmes, que relatam as guerras antigas, nós vemos que eles usavam os escudos como arma também de ataque, para empurrar, para derrubar alguém, para afastar as ameaças que estão diante de nós. E nós fazemos isso, irmãos, através da fé, que está muito ligada a esse elemento da espada. A espada aqui ele chama de espada do Espírito. Veja lá o verso 17. Espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então veja, usamos a fé para nos proteger e para repelir as ações malignas, ao mesmo tempo em que estamos na outra mão com a espada, chamada de espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. A fé é confiar naquilo que a palavra revela. Aquilo que a palavra revela traz efeitos para nós à medida em que cremos nela. Escudo e espada, intimamente relacionados. Fé e conhecimento da palavra de Deus, através do seu Espírito. Tudo que nós fazemos aqui, culto, pequenos grupos, discipulado para casais, para adolescentes, para jovens, terceira idade, encontros, reuniões de oração, todos esses momentos, irmãos, são momentos de discipulado. Nós estamos, nesse ano, com essa ênfase, para que lembremos, para falar em beabá, o beabá da fé cristã, é para que, tendo sido alcançados por Cristo, possamos ir e fazer o quê? Novos discípulos. Como é que a gente faz isso? Através da palavra. Como? Crendo. Através de quem? Do Espírito. Capacete da salvação, escudo da fé, espada da palavra. Quando nós estamos aqui, nesse momento agora, em culto, nós estamos com a palavra, crendo que é Deus falando ao nosso coração, e estamos sendo aplicados a essas verdades através de quem? Do Espírito Santo que habita em nós. Esse movimento de, digamos assim, aprendermos Cristo mais em nós, é o significado básico de discipulado. Uma igreja que é discipuladora é uma igreja que tem um culto em que a palavra é central, cuja fé é exercida através do Espírito. Nos grupos, nos pequenos grupos, nas duplas de discipulado, nos grupos de Life on Life, nas reuniões de oração, do encontro de famílias, encontro crescer, em todos os momentos nós estamos fazendo discípulos e sendo discipulados. Uns para com os outros, essa é a nossa arma principal, irmãos. Ela que nos relembra a verdade, é quem nos redireciona para a justiça, é quem nos lembra que fomos salvos, é quem nos protege dos dados através de um escudo da fé, e é quem nos conduz para atacar e expulsar Satanás quando estiver diante de nós, nos tentando a negar o Senhor, a negar a verdade e negar a justiça. O verso 18 diz, portanto, que isso só é possível com toda, vamos ler juntos? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Este último elemento, irmãos, ele permeia todo o movimento de preparação do crente para as suas batalhas. Eu estou falando aqui desde o início em batalha espiritual, e certamente os irmãos estão lembrando também dessa mesma época aí da internet de escada, em que essa teologia
da batalha espiritual foi muito destacada aqui no nosso país, em que vários eventos, congressos, traziam pessoas até de fora. Eu lembro que, certa vez, a IPB, inclusive, nossa igreja, trouxe um pastor para falar sobre crescimento espiritual. Alguma coisa Wagner, o nome dele. Acho que é Peter Wagner, não é? Para falar sobre crescimento espiritual, formação de discipulados, aquilo que a gente realmente precisa sempre ser relembrados. Mas aí, nesse tempo do convite, não era sabido que ele tinha começado a paquerar com essas ideias de batalha espiritual, não conforme o que nós estamos vendo aqui na palavra, mas com base em recursos humanos, espiritualizados, mas não pautados na verdade. E aí, durante a sua palavra, ele começou a falar que para que a igreja cresça e para que a gente possa, de fato, fazer prosperar uma obra do reino de Deus em algum local, precisamos esquadrinhar o nosso bairro primeiro, traçar ali 4 quadrantes, orar decididamente por cada um dessas partes do bairro, por exemplo, que estamos aqui em Manaíra. Então, dividirmos aqui no mapa em 4 partes, orarmos, incessantemente por cada uma delas, e à medida em que sentirmos algum tipo de peso, de opressão em um daqueles quadrantes, ali está o trono de Satanás. Ali nós devemos ir lá, pessoalmente, fisicamente, clamar para destronar Satanás, e aí sim o trabalho daquela comunidade vai prosperar. Esse é só um dos ensinamentos. Você já ouviu falar em demônios territoriais? Muitos de nós aqui crescemos ouvindo um grande grupo musical que gravou mais de 15 álbuns, eu acho, e esses álbuns eram gravados ao vivo, em cada cidade ou capital do nosso país. E um dos principais álbuns, a cantora principal desse grande grupo, mineiro, não vou falar mais não, já falei tudo, ela disse que no mundo, na geografia mundial, havia 3 pilares que sustentavam o trono de Satanás, e um deles ficava aqui no Brasil, em Barretos. Por isso que tem aquela festa. Então foi gravado o DVD ali, para que eles pudessem, com esta gravação do DVD, com este grande louvor, esse grande ato profético de adoração, Satanás fosse o quê? Destronado. Qual o próximo passo? Vamos para Dallas. Lá está o outro tripé, outra parte do tripé do trono de Satanás do mundo. E assim, irmãos, veja, você olha para a sua Bíblia, eu olho para a minha, onde a gente encontra esse fundamento para isso. Não são fundamentos bíblicos. Nós não nos preparamos para a nossa vida cotidiana, para vencermos as nossas guerras, com base num princípio normativo da Bíblia. Há uma distinção. O princípio normativo é assim: eu posso fazer o que a Bíblia não me proíbe. Então, por exemplo, pastor, eu posso colocar vela aqui no culto, para a gente cultuar com velas aqui em cima do púlpito? A Bíblia diz para não fazer isso? Não. Então podemos. Pastor, a gente pode pendurar aqui umas pessoas dançando aqui durante o louvor, trazendo uma expressão assim de uma adoração mais profunda e íntima. A Bíblia proíbe isso? Para dançar no culto? Não. Então a gente pode fazer. Esse é o princípio normativo. Nós não somos dessa ideia. Nós somos da ideia do princípio regulador. O que a Bíblia manda, a gente faz o quê? Obedece. A Bíblia mandou a gente fazer isso, irmãos. Determinar em que regiões Satanás está edificando um templo e fisicamente irmos lá e impormos a sua destruição. A Bíblia ordena para que a gente saia puxando em nossa história familiar os traumas antigos e diga assim: olhe, nós temos essa história de adultérios, de violências, de dessabores na família, de desonestidades, então nós precisamos quebrar essa maldição, a fim de que a nossa batalha seja vencida e não soframos com tais pecados. A Bíblia traz esse fundamento, irmãos. Pelo contrário, em Cristo não há mais condenação. Todos os nossos pecados foram perdoados. Os passados, os de hoje e os que ainda vão pecar, já cravaram Cristo na cruz por amor de mim. De modo que a nossa batalha, nesse aspecto macro, cosmológico e do reino de Deus, já foi ganha. Até uma canção que os jovens conhecem muito bem, dos irmãos Arrais, que eles cantam que nós lutamos as guerras que nunca vimos.
As batalhas que já foram vencidas por Cristo. E nós lutamos essas guerras já vencidas por Ele. Mas, aí entra o aspecto da responsabilidade humana. Ele nos deu armaduras. A guerra foi conquistada, mas ainda há batalhas. As batalhas da nossa casa, da nossa vida, que nós precisamos nos revestir dessa armadura, a fim de que combatamos o mal que tenazmente nos assola. Concluindo o texto, então, Paulo pede oração, porque nada disso, irmão, será possível, nem o conhecimento da verdade, nem a pregação do Evangelho, nem o envolvimento em muitos ministérios, nem um relacionamento intenso uns com os outros, na prática do discipulado, do ensino das Escrituras. Nada disso vai nos conduzir a essa boa preparação sem oração. Todo mundo aqui conhece essa história, né? De que havia alguém que sempre dormia, um adolescente que sempre dormia na escola bíblica dominical, né? E o professor ficava injuriado, rapaz, quando a aula começa a pegar fogo, eu olho para o menino que está dormindo. E aí ele fez assim, eu vou começar a tentar puxar a participação dele e fazer algumas perguntas assim na hora, para ver se pelo menos pelo constrangimento ele possa participar e manter-se ali alerta, né? E aí o menino criou uma estratégia, ele já tinha pensado nisso, né? De forma esperta ele pensou assim, sempre que me perguntarem qualquer coisa, eu já sei que a resposta inequívoca, que nunca vai ser equivocada, é o quê? Professor, eu creio que se nós orarmos e lermos a Bíblia, alcançaremos isso aí que o senhor está falando. É algo tão básico, irmãos, orarmos e nos revestirmos da palavra, mas por sermos básicos, lembra do princípio, começamos a deixar de lado. Começamos a pensar que devemos nos envolver com as grandes coisas, com os grandes eventos, com os grandes ministérios. E nos esquecemos daquilo que deve fundamentar tudo o que nós fazemos, inclusive grandes eventos, grandes ministérios, grandes grupos de relacionamentos. Oração e leitura da palavra. Oração por todos os santos. Assim como nós fizemos há poucos instantes, orando por pessoas que não conhecemos, por famílias que estão tão distantes de nós, que não têm nada para oferecer em troca dos nossos favores. Paulo dizia, orem por mim, porque apesar de ser apóstolo, enviado de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, eu preciso que a minha boca, ao ser aberta, seja intrépida, ousada para pregar as verdades de tão grande salvação. Irmão, se Paulo precisava de oração, que dirá Kilven? Que dirá cada um de nós? Precisamos orar uns pelos outros. Há um testemunho muito bonito, né, pastor? O pastor acompanha mais de perto, do reverendo Roberto Brasileiro, que é o presidente da IPB, da nossa igreja hoje, que ele anda com um caderninho. Não sei se ele mudou já, pastor, para celular, uma coisa mais moderna. É caderninho mesmo, né? Um caderninho. E onde ele vai, ele prega o Brasil inteiro várias vezes, né, ao ano. E aí ele leva esse caderninho, onde ele encontra as pessoas. Pastor, eu estou passando por uma necessidade assim, uma dificuldade, ore por mim. Nossa resposta sempre é o quê? Vou orar, meu irmão. Vou orar, minha irmã. Você sempre se lembra de orar? Ele faz o quê? Anota. Eu não sei quantos de vocês são adeptos do caderninho de oração que nossos avós usavam, eu lembro. Mas hoje a gente tem tanto recurso, irmãos, que nos facilita. Onde estivermos, a gente tem o nosso caderninho aqui atualizado com os pedidos de oração. E como a gente precisa orar mais, como a gente precisa se envolver nisso, a fim de que possamos dar forças uns aos outros. Sozinhos, jamais combatemos as batalhas que somos convocados a lutar. É no Senhor, é na força do seu poder, com a armadura que Deus nos dá e uns com os outros, através da oração. Vamos fazer isso agora? Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, chegamos ao término dessa exposição, dessa carta tão profunda, densa, que nós deveríamos talvez separar muito mais tempo, Senhor, para aprofundarmos aquilo que o Senhor revelou a nós. São coisas grandiosas, profundas do Teu reino, daquilo que nós sofremos aqui, enquanto aqui ainda estamos. Mas o que aqui vimos, ó Pai, de fato deve nos preparar para aquilo que nos espera, quando estivermos aqui juntos, quando estivermos lá fora sozinhos. Nós contamos com a Tua presença. No mundo caótico, desumano, um mundo sem amor, um mundo que usurpa a paz por meio de guerras injustificadas,
num mundo cruel, de tanta ganância, de tanta disputa, nós precisamos nos lembrar, Senhor, de que o Senhor é vitorioso, o Senhor já venceu e nos deu as armaduras, os elementos, os recursos pelos quais não apenas nos protegemos e protegemos nossa casa, mas também devemos proteger a Tua igreja e a sociedade em que estamos inseridos. Nos dê coragem, Pai, para renunciar ao nosso próprio eu, para renunciarmos à mentira, ao engano, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, e a sermos justos, sinceros, honestos, cheios da Tua palavra, do Teu Espírito, e sermos servos humildes que oram uns pelos outros. Revigora a nossa vida espiritual, à medida em que caminhamos para sermos discípulos fiéis a Ti e também fazermos novos discípulos, para que todos juntos lutemos as guerras que o Senhor já venceu e assim vençamos as batalhas que nos assediam. É certo, ó Pai, que em algumas batalhas nos veremos talvez derrotados por algum tempo. Se há alguém entre nós que caiu severamente em algum pecado, que não se vê mais digno de voltar para a guerra, ó Deus, que o Senhor possa recrutar novamente, que haja arrependimento sincero, mudança genuína e revestimento dessa armadura plena, a fim de que sejamos completamente, ó Pai, guiados pelo Senhor e recebamos de Ti a coroa da vitória. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.